Oi gente, aqui é a Dulce Coronato e esse aqui é o seu canal Universo Consciência. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto mega importante, a ansiedade. Você sofre com essa dor? Ou conhece alguém aí pertinho de você que sofre? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Quem sabe a gente consegue ser contribuição na vida de alguém. Mas antes de começar o assunto, eu quero pedir para quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui, bate o sininho para receber as notificações, tá? E no final do vídeo, se você gostar do vídeo, comenta, deixa um comentário. Isso é muito importante para que o YouTube, aqui, o mais importante é você, mas o YouTube gosta de números, né? E isso mostra para ele que o vídeo é relevante. Então, nesse vídeo, eu quero, além de te dar consciência sobre o que pode causar ansiedade, eu quero te dar algumas dicas muito importantes sobre como evitar a ansiedade e reduzir os sintomas de ansiedade e, quem sabe, até acabar com isso, né? Então, bora lá, bora discutir mais sobre isso? Bom, nós vivemos hoje tempos de imensa insegurança, né? Insegurança financeira, insegurança de emprego, né? Muita gente que depende dos seus empregos hoje não sabe se amanhã vai estar empregado ou não. Os autônomos, né? Os empresários também estão com uma mega insegurança sobre o dia de amanhã, não é mesmo? Porque o comércio se fecha, se abre, se pode, se não pode, né? A gente hoje em dia vê locais com restrição de entrada. Quanta insegurança isso traz para quem investiu muito para ter aquele negócio, não é mesmo? Muitas empresas fecharam, não aguentaram, né, o tempo de lockdown. Sem falar nas inseguranças do dia a dia, né? Quanta insegurança a nossa rotina nos traz. Por exemplo, a educação dos filhos. Nós nunca sabemos se estamos fazendo certo, se estamos sendo permissivos demais ou se estamos sendo duros demais com eles. Isso traz insegurança e traz ansiedade. Então, tudo que traz insegurança traz ansiedade, né, para a nossa vida. E nesse momento existe a insegurança da própria vida, né? Nós nos demos conta do quanto a vida é frágil. Isso sempre foi assim. Não aconteceu agora por causa da pandemia, né? A vida sempre foi frágil. Mas parece que caiu a ficha e nós nos demos conta do quanto a vida é valiosa e frágil. Então, isso traz uma mega insegurança, não é? E com ela, a ansiedade. Mas vamos falar do poder das palavras. Eu conheço um monte de gente que se rotula. Fala assim, eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Quando nós falamos eu sou, nós estamos, em primeiro lugar, mandando uma mensagem para o nosso cérebro. Porque quando você diz que está ansioso, o cérebro entende que é uma coisa pontual e passageira. Então, essa mensagem não é de tanta relevância. Só que quando você diz que você é alguma coisa, o seu cérebro vai fazer de tudo para validar isso. Então, ele vai criar situações, criar coisas para validar essa sua afirmativa, ok? Então, se você costuma dizer que você é ansioso, você é isso ou é aquilo, começa a pensar sobre o poder das palavras. Palavras são comandos energéticos para o nosso cérebro. Não tem brincadeira nessa história. Para o nosso cérebro não existe piadinha, não existe brincadeira, não existe meias palavras. Ou é ou não é. E existem situações que nos levam a ter crises de ansiedade, situações pontuais. Então, nós vamos começar a entender o que é uma crise de ansiedade e o que é a
ansiedade generalizada, que nós chamamos de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Ok? Situações como uma prova, uma entrevista, um exame, quem nunca, né? Quem nunca foi no ginecologista é que ainda não sabe o que é ansiedade. Me conta aqui quais são as situações que te causam ansiedade. Me deixa aqui embaixo para a gente conversar depois. Uma viagem, aí traz aquela ansiedade boa, né? Entre aspas, a ansiedade nunca é boa, só que existe motivos bons para se ficar ansioso, né? Aquela viagem tão esperada, desejada, né? O medo de perder o emprego, né? Quantas coisas, né? Então, essas situações trazem ansiedade pontual, que nós chamamos de crise de ansiedade. Mas isso não significa que ela é menos problemática, tá? O período em que ela se desenvolve é menor, né? Mas os sintomas são os mesmos. Então, sintomas como respiração ofegante, falta de ar, insônia, palpitação, né, no coração, tremor nas mãos ou tremor no corpo, sudorese, a pessoa que está suando muito, soa as mãos ou soa, né, o corpo mesmo, soa o buço, enjoo, vômitos. Gente, nem todo enjoo e vômito é ansiedade, ok? Tontura, sensação de desmaio. Então, vamos falar sério aqui. Vamos brincar um pouco, mas vamos falar sério. Nem toda tontura e sensação de desmaio, enjoo e náusea é ansiedade. Mas, quase sempre, um ansioso tem esses sintomas. Então, você, antes de falar, eu estou com ansiedade, você antes se questione, será que eu tô grávida? Pode ser. Isso também pode trazer muita ansiedade. Irritabilidade, né? É outro sintoma muito característico da pessoa que está ansiosa. Então, se você está sentindo esses sintomas, né? Essas sensações no seu corpo, começa a investigar o que está acontecendo. É por causa de um evento pontual? Alguma coisa no meu corpo que realmente não está legal, porque existem doenças que podem levar a essas sensações também, tá? Então, começa a investigar e buscar consciência sobre isso, o que está te causando essas coisas. Vamos falar um pouquinho da insônia. A insônia é uma via de mão dupla. A insônia pode te causar ansiedade e a ansiedade pode te causar insônia. Então, pode ser um ciclo vicioso que vai só aumentando, pensa num looping que vai crescendo, né? Então, precisa ser tratado, tá? Precisa ser tratado. O que? A insônia? Não, a insônia é um sintoma, tá? Se você vai lá e toma remédio para dormir, você vai dormir. Só que você continua com a causa do problema. Então, você precisa tratar a ansiedade. E nós vamos falar aqui de várias coisas que você pode fazer. Naturalmente, às vezes vai melhorar essa questão, tá? Ansiedade é um conjunto de pensamentos, sentimentos e emoções que desencadeiam em nós uma gama de sensações físicas, sintomas físicos, né? Como eu já falei agora há pouco. Então, esses starts, né, que é o botão que starta essas sensações, é que precisa ser trabalhado, e não as sensações. Porque as sensações são o seu alerta vermelho, né? É o seu corpo te dizendo, ó, tem alguma coisa errada. Então, o que precisa ser tratado é a causa do problema, ok? E existem muitas coisas que podem levar o indivíduo a ter ansiedade, né? Tanto as crises, tanto a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Por exemplo, existem algumas vitaminas, alguns minerais, algumas proteínas e alguns neurotransmissores. Quando nós estamos em falta de qualquer uma dessas substâncias no nosso corpo,
o corpo reage criando uma certa ansiedade. É como se o corpo estivesse falando para você que tem alguma coisa errada, né? E muitas vezes nós não entendemos o que está errado e começamos a buscar um remédio para a ansiedade. O remédio para a ansiedade não vai nutrir a deficiência de vitamina, proteína, seja lá o que for que estiver faltando, e não vai resolver o problema. Então, nós vemos hoje muita gente se tratando de ansiedade com remédio e não resolvendo o problema, e isso vai se arrastando por anos e anos e anos, e se a pessoa para de tomar, às vezes o psiquiatra, que é quem pode te receitar remédio, ok? Isso é muito sério. Esses remédios, eles agem no seu sistema nervoso, então é algo que realmente precisa de um controle muito sério. Então, o que acontece quando nós tomamos o remédio? O corpo responde menos, é como se nós estivéssemos apagando a luzinha do painel do carro. Então, se o seu carro aparece com uma luzinha vermelha no painel, o que você faz? Você corre para o mecânico para descobrir o que causou aquela luzinha vermelha, não é mesmo? Só que com o nosso corpo, que é muito mais, milhões de vezes mais valioso do que um carro, nós não fazemos isso. Nós queremos apagar a luzinha, ou seja, tratar só o sintoma. Nós não vamos investigar a causa do problema. Muitas vezes acontece isso. Eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com uma insônia, então eu vou lá tomar um remédio para dor de cabeça, um remédio para dormir. E não vou investigar o que está causando aquilo. E aquilo pode ser só o fio da meada. Só que aquilo vai passando, e você vai só tapando o sol com a peneira, e o que vai acontecer daqui a pouco? Você não acha mais o fio da meada. Desculpa, gente, eu fazer essas brincadeiras, mas é porque é um assunto muito sério, então a gente tem que levar no humor para que isso fique um pouco mais leve, né? Eventos traumáticos e problemas emocionais são duas coisas diferentes, tá? Eventos traumáticos é quando acontece alguma coisa muito séria, muito grande, tipo o falecimento de alguém da família ou de alguém que você ama, muito próximo, né? E um acidente, ou você viu acontecer alguma coisa. Tem gente que se traumatiza até mesmo de ver algo na TV. Eu já vi casos de pessoas que ficaram com transtornos de ansiedade e entraram em depressão por causa de notícias nos jornais da TV. Então é uma coisa muito séria. E os problemas emocionais são dores de amor, né? São tristeza, quando acontece alguma coisa que você fica triste, ou um medo muito repetitivo, né? Coisas que vão te levar à falta de apoio. Às vezes a pessoa está precisando de um apoio naquele momento e ela não encontra aquele apoio da forma como ela esperava, né? E então essas situações podem levar as pessoas a terem crises ou transtornos de ansiedade. Momentos como esse que nós já falamos, né, que é um momento de grande probabilidade, né, de ansiedade, as pessoas já vinham com muita ansiedade. Percebam que antes da pandemia já se falava muito de ansiedade, depressão, né? Já se falava que era a doença do século, o mal do século. E agora? Agora piorou vezes um deusilhão, não é mesmo? Como nós falamos no Axis. Mas existem muitos tratamentos para essa dor. A gente não precisa ficar no sofrimento, né, porque está em ansiedade. Então, alguns casos necessitam de tratamento medicamentoso. Então, você vai procurar um médico e ele vai avaliar se você precisa realmente tomar um medicamento. Existem situações, né, de ansiedade que você pode tratar com terapias alternativas. Você sabe que eu aplico várias terapias alternativas e eu tenho visto várias pessoas que estavam em ansiedade
tanto em transtorno, que é uma coisa mais prolongada, como em crises, saírem dessas situações de uma forma muito rápida. E existem outras situações que você vai precisar das duas coisas, tá? Então, em alguns casos, o medicamento resolve, né? Principalmente quando é o caso de deficiência de neurotransmissor. Por isso que precisa haver uma pesquisa muito séria, muito responsável, tá? Porque a falta de neurotransmissores, como a dopamina, são, assim, muito responsáveis por ansiedade e depressão, tá? Então, você precisa fazer essa investigação. Outros casos, apenas a terapia alternativa já resolve. E em outros casos, você vai precisar das duas coisas associadas, de forma complementar. Uma complementa a outra. Mas, independente de você já ter feito qualquer coisa, eu quero te dar algumas dicas que vão te ajudar a reduzir as suas crises, ou as crises de quem você conhece, ou diminuir as sensações, no caso da pessoa que tem o transtorno, ok? Primeira dica, observe a sua respiração. Quando você respira muito rápido e muito curto, o oxigênio não oxigena o cérebro direito. E o cérebro não vai produzir os neurotransmissores que precisa produzir. E muitas vezes vai produzir coisas, substâncias, que vão gerar ansiedade. Então, eu percebi assim que havia até uma sensação de morte, né? Porque o cérebro, quando falta oxigênio, o cérebro entende que a pessoa está morrendo e começa a despejar uma cascata de substâncias que vai gerar muita ansiedade, muitas coisas ali, né? Então, respirar profundamente e lentamente. A pessoa que está em crise, só dela respirar mais profundamente e lentamente, ela já se acalma um bocado. Faz o teste. Outra questão é a televisão. Hoje nós vivemos o problema maior da nossa geração. Quem tem 60 anos ou menos, esse aqui é o maior problema que nós já vivemos, digamos assim. Mas nós não, porque eu não, tá? Eu não fico com a televisão ligada, não. Mas eu vejo a maioria das pessoas com a televisão ligada o tempo todo. E quanta ansiedade isso causa, porque a televisão, ela noticia, a maioria das notícias são tragédias, são coisas ruins, é o que vende, né? É o que prende as pessoas ali. Então, se você desligar o noticiário, evitar de ficar buscando também na internet, porque tem gente que desliga a TV, mas fica buscando notícia no YouTube o tempo todo. Então, eu tô falando sério. Se você quer manter a sua sanidade mental, evitar crises de ansiedade, evitar depressão, outras coisas, desliga a televisão. Não vai te fazer falta. Não vai mesmo. Eu garanto. Outra coisa muitíssimo importante é você desligar a notificação de todas as suas redes sociais. Gente, nós não temos que ser agenda de ninguém. Nós podemos responder às mensagens e retornar as ligações quando nós definirmos que é a hora. Nós não temos que estar disponíveis o tempo todo, porque nós recebemos mensagem o tempo todo. E isso faz com que a gente não produza coisas boas na nossa vida, não dá tempo de pensar em coisas boas para nós, criar um projeto bacana, ter coisas para pensar em coisas boas. E o que acontece? A ansiedade. Então, desliga as notificações de todas as suas redes sociais. Para de ser a agenda dos outros. E por fim, eu quero te falar do TFT, que é a terapia do campo do pensamento. É uma terapia que também é chamada de acupuntura sem agulha, tappings, né? Onde você dá tappings em pontos específicos do corpo e você se livra de vários problemas muito sérios. O TFT tem ajudado muitas pessoas a controlarem ou saírem das suas crises
e também dos seus transtornos de ansiedade. Se você está sofrendo com essa dor, me chama, eu vou deixar um número de WhatsApp aqui embaixo, me manda uma mensagem. Vamos marcar um horário para que você ou a pessoa que você conhece faça uma sessão e perceba o quanto isso é contribuição. Se você já foi tratado com TFT de ansiedade ou de depressão ou de qualquer outra coisa parecida com isso e já conhece o poder dessa terapia, deixa um comentário aqui embaixo para que as pessoas também entendam o poder que ele tem. Gente, mas coloquem em prática todas essas dicas que eu dei. A respiração é muitíssimo importante. Desliga a TV, desliga as notificações do celular e vem conhecer o TFT. Eu tenho certeza que se você fizer tudo isso, com certeza você vai mudar a sua vida completamente. Essas eram as dicas que eu tinha para te dar. Eu espero ter sido contribuição na sua vida. Então, se você gostou do vídeo, envia ele para as pessoas que você sabe que precisam ouvir essas coisas. Comenta, curte e compartilha o vídeo, ok? Um grande beijo para você. Entra para a nossa comunidade no WhatsApp e do Telegram, tá bom? Várias coisas novas estão vindo por aí. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo.